Oi meninos, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai corrigir as atividades da aula passada, que era sobre noções básicas da estatística. Aí lá na questão disse o seguinte: para saber o grau de satisfação dos habitantes de Porto Alegre em relação ao novo governo, foram entrevistadas 8.500 pessoas. Sabendo que, na época da pesquisa, a cidade de Porto Alegre tinha cerca de 1,4 milhões de habitantes, eu quero que você identifique a população e a amostra estudada nessa pesquisa. Vamos relembrar lá. O que é população e o que é amostra? População a gente sabe que é todo o conjunto de dados que constitui a informação e a amostra corresponde a uma parcela dessa população, é um grupo representativo da população. Então a gente sabe que a população aqui no caso é todo o universo de informação, ou seja, são todos os habitantes da cidade de Porto Alegre, 1,4 milhões de habitantes. E a amostra é só aquela parcela que foi selecionada para ser entrevistada, ou seja, são as 8.500 pessoas. Então a gente tem que a população é os habitantes de Porto Alegre, 1,4 milhões, e a amostra foram os 8.500 pessoas entrevistadas. Lá na questão 2 diz o seguinte: uma academia de ginástica tem 5.000 alunos, então isso aqui é a população, ó, todo o conjunto de dados. Seus proprietários resolveram realizar uma pesquisa com 500 de seus alunos, então eu retirei uma amostra para fazer uma entrevista, que foram os 500 alunos. Aí ele disse que essa pesquisa foi sobre modalidades esportivas preferidas, período mais utilizado para malhar, massa muscular adquirido por um ano e o número de dias que eles frequentaram a academia no último mês. Dadas essas informações, o que ele pediu? Ele pediu para a gente ver qual das afirmativas são corretas. Aí na primeira sentença, as variáveis observadas são modalidade esportiva preferida, período utilizado para malhar, massa muscular adquirida e o número de dias em que eles frequentaram a academia no mês. O que é a variável de estudo? A gente sabe que são as características de interesse na população. É sobre o que foi feita a pesquisa. Então, foi feita a pesquisa sobre modalidades esportivas, correto? Período utilizado para malhar, correto? Massa muscular, correto? E o número de dias em que eles frequentam a academia. Então, essa primeira sentença ela é verdadeira. Na segunda sentença, está falando que modalidade esportiva e o período utilizado pelos alunos são variáveis qualitativas. O que é uma variável qualitativa? É aquela que não possui valor de quantidade. Eu não consigo expressar isso por valor de quantidade. Então, vamos analisar. O que é modalidade esportiva? Poderia ser futebol, poderia ser vôlei e assim por diante. Então, está correto, não consigo representar por número. Período mais utilizado para malhar. A gente sabe que é manhã, tarde e noite. Não consigo expressar por número. Então, quer dizer que essa sentença está verdadeira. Terceira sentença disse que variável quantitativa contínua é a massa muscular adquirida pelos alunos. O que é uma variável quantitativa? É a que eu consigo representar por número. E para ela ser contínua, pode ser qualquer número real, ou seja, inteiro ou não. E a gente sabe que massa muscular pode ser representado por números quebrados. Então, essa sentença é verdadeira. A última sentença disse que variável quantitativa discreta é o número de dias que esse aluno frequentou a academia. Para ser quantitativa discreta, só pode ser representado por números inteiros. Então, é verdadeira. Ou ele frequentou a academia 2 dias, ou frequentou 3, 5, 10 e assim por diante. Então, das alternativas, a sentença aqui, ó, a que é correta é 1, 2, 3 e 4. Letra D. Aí na questão 3, foi encomendado um estudo para avaliação de uma entidade de ensino superior. Para isso, aplicou-se um questionário e obteve respostas de 110 alunos. Dadas as informações, podemos afirmar que a variável em estudo é a avaliação de uma entidade superior. O que é a variável mesmo? São as características de interesse da população quando se faz uma pesquisa. É sobre o que você está fazendo a pesquisa. E a gente sabe que foi feita a pesquisa para quê? Para analisar a avaliação de uma entidade superior. Então, essa primeira sentença é verdadeira. Segunda sentença disse o seguinte:
A população em estudo são os alunos que responderam o questionário. A gente sabe que população é todo o conjunto de dados, ou seja, tem que ser todos os alunos dessa entidade superior. E aqui a gente sabe que não é 110, que quem respondeu o questionário não são todos os alunos, foram só 110 alunos, então falso. Terceira sentença fala que a amostra escolhida foram 110 alunos entrevistados. Verdadeiro. A amostra corresponde a um grupo representativo da população, ou seja, aqueles alunos que responderam a minha pesquisa ou que responderam o questionário. Então, verdadeiro. E a última falou que a população em estudo são todos os alunos da entidade superior. Correto. Todo o conjunto de dados, ou seja, todos os alunos dessa entidade de ensino superior é a minha população. Então, são verdadeiras 1, 3 e 4. A alternativa correta é a letra D. E a última disse o seguinte: pediu que uma pesquisa foi realizada na escola e identificou os seguintes indicadores. Então, essas foram as variáveis da pesquisa: idade, anos de estudo, ano de escolaridade, renda, sexo, local de estudo, conceito obtido na última prova e quantidade de livros que cada aluno possui. Quer saber dessas variáveis aqui acima, quais são as quantitativas e quais são qualitativas? Vamos analisar o que é uma variável quantitativa? É que eu consigo representar por valor numérico. E qualitativa eu não consigo representar por medir quantidade, por um valor de quantidade. Então, a gente sabe que idade representa por número, quantitativa. Anos de estudo consigo representar por números, quantitativo. O ano de escolaridade, eu quero saber se esse aluno está no jardim, se ele está no primário e assim por diante. Então, é qualitativa. Renda, consigo representar por valor numérico, quantitativo. Sexo, quero saber se é feminino ou masculino. Então, qualitativo. Local onde essa pessoa estuda, qualitativo. Conceito obtido na última prova. Isso daqui não é da época de vocês. É conceito A, B, C, D, E e F. Então, qualitativo. E quantidade de livros que essa pessoa possui, se é quantidade, quantitativa. Então, quais são quantitativas? A gente sabe que é 1, 2, 4 e 8. Qualitativo vai ser 3, 5, 6 e 7. Aí pediu dessas variáveis que são quantitativas, ou seja, 1, 2, 4 e 8, eu quero saber quais são discretas. O que é uma variável discreta? Que só pode ser representável por número inteiro. Então, aqui, anos de estudo. Como que está em anos? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, se é número inteiro, quantitativo discreto. E quantidade de livros que possui, ou essa pessoa tem 2 livros, 3 livros, 5 livros e assim por diante. Então, representei por número inteiro, quantitativo discreto.